Ai de mim, tem que ter um gemido grego para começar esse programa. Provocações. Quase 11 anos idolatrando a dúvida. Bem, pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é um periscópio sobre o oceano do social. Um programa que sabe que a educação popular é mais fecunda de todas as medidas financeiras. Quem disse isso? Ninguém mais que Rui Barbosa, o Águia de Aia, e foi há 100 anos. E vejam só, um século depois, ainda não conseguimos suplantar a corrida entre a educação e a catástrofe. Quem vem aqui hoje falar disso e de muitas outras coisas do gênero é educador, filósofo, teólogo, psicanalista, pelo jeito anarquista e um exímio provocador. Professor emérito da Unicamp. Escreveu tanto que acabou membro da Academia Campinense de Letras, o que, convenhamos, não quer dizer muito. O que quer dizer, sim, dizer muito, é o embate que o nosso provocador mantém contra as ideias retrógradas que atrapalham a educação e a cultura deste país. Quem é ele? Rubem Alves. Rubem Alves. Alexandre Dumas Filho dizia: não é possível que, sendo as criancinhas tão inteligentes, os adultos sejam tão estúpidos. Ele acertou na mosca, porque as crianças fazem perguntas incríveis e, com o passar do tempo, elas não sabem mais fazer essas perguntas. Por exemplo, por que a água fervendo amolece a cenoura e endurece o ovo? Quem foi que fez a terra girar? Quem foi que soltou o peão? Por que a chuva cai em gotas e não cai toda de uma vez? Quando eu era menino, eu olhava para cima, eu achava que as nuvens eram... A chuva estava lá, eu tinha medo que caísse tudo em cima de mim. E eu perguntava por que a chuva cai em gotinhas e não cai toda de uma vez. E as crianças são fantásticas. Minha filha adotiva, de 8 anos de idade, chegou para mim e disse: ô Rubem, a história da Cinderela, quando tocasse meia-noite, era para o encantamento acabar. Era para o vestido de baile virar vestido de cozinha, a carruagem era para virar abóbora. Então, por que o sapatinho de cristal não virou tamanco? Bela crítica. Eu já fiz essa pergunta para os mais variados auditórios. Ninguém tinha feito essa pergunta. Uma menininha de 8 anos percebeu que tinha uma coisa errada na história. Elas são fantásticas. Rubem, por que você é um educador, hein? Você sabe que essa é uma pergunta que eu me faço. Eu tenho a impressão que isso tem a ver com o fato estranho que eu já fui pastor. E como pastor, a minha coisa era comunicar ideias. E eu acho que eu me encantei com a comunicação de ideias. Eu criei formas de comunicar as ideias. Tinha muitas ovelhinhas? E tinha mais velhinhas do que ovelhinhas. Mas, então, a ideia de comunicar. E eu descobri uma coisa interessante, que um artigo de 2 páginas comunica mais do que um livro de 300. E descobri que uma metáfora vale mais do que todas as explicações. Você tem uma boa metáfora. Eu posso te contar uma metáfora que é meio obscena? Claro. Tudo que é obsceno me agrada. É o seguinte, quando eu vou falar sobre a inteligência, eu digo o seguinte: a inteligência, para se entender a inteligência, há de se entender como é que funciona o pênis. O pênis é um órgão flácido, deprimido, está sempre olhando para o chão, querendo fazer nada. Mas, se for provocado, ele sofre transformações
hidráulicas extraordinárias, assume a forma de um foguete intercontinental, dispara com fogos de artifícios e é capaz de criar beleza e criar prazer. A inteligência é um órgão flácido, preguiçoso, não quer fazer nada, mas, se for provocada, essa provocação, isso aqui é o início da educação, você tem que provocar. E o professor, frequentemente, deve deixar-se provocar pelas perguntas das crianças, porque elas são muito divertidas e elas estão sempre com a inteligência para cima. O Heidegger dizia que bastava um segundo de um cisco qualquer para acender o espírito vulcânico alemão. Mas que esse aí é terrível, né? Aprendeu que a regra mais importante da educação é não ganhar tempo, mas gastá-lo? Você sabe que eu nunca tinha pensado essa questão da forma como você colocou. Mas agora me veio uma experiência que eu tive há uns meses atrás. Eu estava na porta de um restaurante, quando dois senhores se aproximaram de mim com alguma coisa na mão, e eu imaginei logo que deveria ser testemunha de Jeová ou algum grupo religioso que queria me vender o seu Deus. Aí eles me fizeram a seguinte proposta: o senhor quer ler em 20 minutos um livro de 300 páginas? Eles eram vendedores daquela praga, que é a leitura dinâmica. Eu disse, mas os senhores estão loucos completamente, porque ler Guimarães Rosa em meia hora não é possível. Porque o prazer quer tempo. Prazer rápido, só galho e galinha que tem. E aí? Mas eles ficaram assustadíssimos. Eu comecei a falar, vamos ouvir a Nona Sinfonia em 10 minutos. O que os senhores querem? O prazer demanda tempo, então a gente tem de gastar tempo, porque a vida é para isso, é para gastar tempo. E quando a gente fala está ganhando tempo, na realidade a gente não está ganhando tempo, a gente está estragando o tempo. Rubem, você fala tão bonito que eu quero perguntar uma coisa simples para você. A vida é uma causa perdida? Ela é perdida no sentido de que a gente vai morrer. Mas até lá, ela é um desafio, é uma aventura. E ela está cheia de uma coisa maravilhosa. O Guimarães Rosa definiu essa coisa, que se chama alegria. Ele disse, alegria só em raros momentos de distração. E a alegria, a gente precisa prestar atenção, porque ela vem... E você sabe, a alegria nunca vem em coisas grandes. Eu tive muitos momentos grandes na minha vida, de formaturas, de medalhas, esse negócio. Não tenho a menor memória de felicidade desses momentos, mas eu tenho felicidade de lembrar... A felicidade é uma ideia velha? O quê? A felicidade é uma ideia velha? Não é problema de ser ideia velha. É que felicidade é muito grande, não existe felicidade. O que existe são momentos de alegria. O Bertolt Brecht estava muito deprimido, que ele estava sendo perseguido, então ele fez um poeminha, que eu não sei de cor, que eu invento toda vez, um poeminha para dizer as coisas boas da vida. Ele usou felicidades, que não existe felicidades, mas ele pôs felicidades. Felicidade. De manhã, na modorra debaixo das cobertas, o quentinho do cobertor. Fazer xixi. Que coisa mais feliz do que fazer xixi? Quando você está com vontade de fazer xixi, você não quer saber de sexo, você não quer saber de coisa nenhuma. A vida fica bela. A vida fica bela. Tomar um banho quente. Eu me lembro daquele filme A Cidade dos Anjos, que os anjos eram imortais, mas eles não podiam sentir o que nós, seres humanos, sentimos. Mas um deles ficou com inveja dos humanos e resolveu trocar a imortalidade
para sentir aquilo. Ele não entendia o que havia com os humanos, o prazer. Ele queria sentir o prazer. E depois que ele se tornou humano e perdeu a imortalidade, a primeira cena é ele debaixo de um chuveiro quente, tomando aquele banho. Que felicidade fantástica! A gente não presta atenção nisso. Então, a vida não é uma causa perdida, porque as coisas essenciais da vida a gente encontra a cada momento, se a gente souber prestar atenção. Quando é que você vai para o convento? Não querendo achar que você seja Ofélia, hein? Mas... O convento? Quando você vai para um convento, fala dessas coisas. Deixa eu dizer para você que eu tenho um grilo sério com gente de convento, porque toda a nossa tradição espiritual ocidental é baseada no sofrimento. Deus se deleita quando vê os homens sofrendo. E é por isso que as pessoas religiosas, quando elas vão fazer promessas, o que elas prometem a Deus? Poderiam prometer: Senhor, se me concederes essa bênção, eu prometo que todos os dias às 6 horas da tarde eu vou lhe ler um poema de Fernando Pessoa. Ninguém oferece coisa boa para Deus. Oferece o quê? Subir 400 degraus de joelho. A ideia é que Deus baba, é sádico, ele fica feliz quando a gente sofre. E isso é uma coisa tão horrível, porque dizem as Escrituras Sagradas que Deus criou um jardim de delícias, delícias. Nós fomos criados para a felicidade. Coisa de Bachelard, né? Que ele dizia lá, o universo tem de encontrar o seu destino de felicidade. Posso dizer que a minha vida, eu acho ela espetacular. A partir do momento que os meus olhos veem, minhas pernas andam, meu pulmão respira, e eu tenho uma visão espetacular, linda, deste céu maravilhoso, mesmo com a poluição de São Paulo. A vida, para mim, é a base de tudo, né? Sem ela, acho que nós não estaremos aqui, né? E a vida como se diz, é inexplicável a vida, né? E a vida é tudo na nossa vida. Como se resolve na educação os conflitos entre idealismo e realismo? Não sei. A pausa foi tchecoviana. Foi. A pausa me perturbou. Eu não sei porque há de haver realismo, senão a poesia é frágil. Ela precisa de poder. Para ter poder é preciso realismo, eu preciso saber como é que as coisas são. Mas se eu tiver apenas realismo, eu nunca vou alçar voo. A poesia que me faz alçar voo. Então eu tenho de ter essa combinação dos dois. A poesia me fazendo, não só a poesia, a leitura. A leitura me aliena do medíocre da vida para, desse lugar alienado, fora, você ter a condição para saber quais as transformações que você pode fazer sobre a realidade para que ela seja uma resposta ao meu desejo de prazer, de amor. Amor é coisa tão boa, né? O amor é horrível ou não? Amor. O Mishima diz que o amor é horrível, é verdade? Quem falou isso? Mishima. E por isso se matou. Se matou. O amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Alguma vez Rubem Alves desiludiu-se? A minha vida é marcada por várias desilusões que me levaram a ultrapassagens. Por exemplo, eu me desiludi com a religião. Somente me desiludindo com a religião é que eu pude ultrapassar.
me desiludi com amor, me desiludi com tanta coisa, mas essas desilusões foram momentos de liberdade, voar, voar, voar. Frase sua: a gente vai vivendo, se acontecer, aconteceu. Qualquer problema, a gente reconstrói a arca e parte com Noé. Explique. Você me faz cada pergunta, mas é assim mesmo. Você transforma a arca em jangada. Eu acho que Otávio Paz, que em algum momento, se referindo a não sei quem, ele diz isso, que depois do naufrágio, o navio quebrado, batido nos rochedos, sobram pedaços de madeira, e com esses pedaços de madeira a gente constrói não uma arca, porque seria muito grande, mas constrói, quem sabe, um barco para fazer a nossa navegação. Vou te mandar para o convento de novo, Por quê? com esse otimismo, com esses frangalhos no mar, esses pedaços de madeira aí. Isso não é otimismo. O que é isso? Coragem? Não. Um pouquinho É só. esperança. Otimismo é quando a gente sorri para o futuro por causa de. Esperança é quando a gente sorri para o futuro a despeito de. Esperança fudeu com a América Latina, a esperança acabou com todo mundo, a esperança não existe mais. Como é que você vem falar em esperança aqui? Um homem que provoca o mundo inteiro com seus romances, vem falar em esperança? Por favor. O Vinícius Moraes que fala sobre isso, né? A esperança, essa coisa, essa luz tênue a que os poetas dão o nome de esperança. Pode ser uma... Quando o Vinícius era jovem, João Cabral já arrebentava com o Vinícius nessa época. Tem a esperança de que as coisas da educação nesse país ainda vão mudar um dia? Eu preciso ser verdadeiro. A minha esperança é muito frágil. O que acontece com a educação brasileira é inacreditável, é catastrófico. E você, se você ler minhas coisas sobre educação, você vai ver que o tempo todo eu estou batendo nisso. E, para mim, a possibilidade da educação não tem nada a ver com programas de governo. Depende de duas coisas muito frágeis. Depende dos sentimentos e depende da inteligência dos professores. Os professores são o ponto central do processo de educação. Não vai mudar nunca, então? Porque eu dei uma aula outro dia na USP para pós-graduação de rádio e TV. Falei para ele, para nós comunicadores, é sempre bom voltarmos aos clássicos. Vamos reler Eurípides. Quem leu Eurípides? Esse silêncio ficou, eu falei, eu vou começar a aula de novo. Para nós comunicadores, é sempre bom irmos aos clássicos. Você é um perturbador, né? Vamos ler Eurípides. E a partir daí não quero mais ser professor, eu odeio os professores, eu odeio todos eles deixam essa garotada sem saber nada saindo da faculdade. É verdade, então, você está dizendo. Então, não tem solução. Sei lá, talvez talvez porque esse negócio nasceu dentro de mim e eu não sei o que fazer com ele está dentro de mim. Você sabe o que eu quero fazer? Eu sou educador não por dar aula, eu sou educador por escrever. E há um livro que eu escrevi que tem o seguinte nome: Ostra feliz não faz pérola. Ostra, para fazer pérola, tem que ter um grão de areia dentro dela. O grão de areia faz a ostra sofrer e a ostra faz a pérola para deixar de sofrer. Eu acho que isso acontece comigo. Aconteceu muito nas minhas histórias infantis. Como é que as ideias vieram na minha cabeça? Você sabe que não existe essa coisa, eu vou escrever uma história sobre isso. A história vem, ela vem. Vem por quê? Porque eu estou sofrendo.
eu estou interessado em ajudar uma criança. Por isso eu acho difícil falar na educação. Educação é um nome muito grande. E nessa coisa imensa, que você está certo. Eu não posso falar mal dos professores, eu não devo falar mal dos professores, mas... Já falou. Já falei. Eu deixei que você completasse, que você fizesse a confissão que eu não queria fazer, mas que eu tinha de fazer. Então, sabe, vou te dizer, contar uma historinha. Eu recebo muito e-mail de pessoas agradecendo coisas que eu escrevi. Uma vez eu recebi um e-mail de um moço que eu não conhecia, dizendo que ele não gostava de ler, mas que a irmã dele insistiu tanto que ele leu o livro meu e que ele começou a gostar da minha leitura. Aí ele começa a contar um caso. Ele disse, eu ia indo para casa a pé e tive uma visão que eu nunca tinha tido. Eu passei perto de uma árvore e lá tinha um cacho de vagalumes. Eu nunca vi cacho de vagalume, mas eu imagino que deve ser parecido com um enxame de abelhas, aqueles vagalumes luminosos. Ele disse que ele ficou parado, estático diante daquilo, e aí ele disse, aí eu agradeci por ser soro positivo, porque se eu não fosse soro positivo, eu teria passado sem ver. Você escreve uma crônica sobre vagalume. Me interessa esse homem, me interessam as pessoas que estão em busca. Essas pessoas são as pessoas que podem ser educadas. Mas você colocar todas... Olha a palavra que inventaram nas escolas. Eu odeio essa palavra. Grade curricular. Eu digo que grade curricular foi uma expressão inventada por um carcereiro desempregado. Você pensar que você pode pegar os currículos e botar em grade, está tudo engradado, e ninguém protesta. Mas então é isso. Por isso que as crianças não aprendem, porque aquelas coisas que se ensinam... Por que uma criança tem que saber o que é dígrafo? É verdade. Não serve para... Mas tem que aprender, porque está na grade curricular, e ninguém protesta. Será que ninguém protesta? Eu acho que a maioria das pessoas simplesmente aceita a grade curricular e os professores têm que dar o programa, e não faz essa pergunta, para que serve isso, para que serve isso? É que antigamente nós tínhamos aquela responsabilidade, a professora tinha a responsabilidade de ensinar. Hoje não. Eu acho que parte mais dos alunos. Não dos professores. Dos professores também. Um pouco dos professores, que eu acho que o salário deles está muito baixo. E assim, a falta de vontade deles para o ensino é muito pouco, porque eles não têm incentivo. Nenhum tipo de incentivo. E a educação do aluno com o professor está muito baixa. Então, assim, acho que a vergonha do professor na sala é grande. Não, eu não ponho a culpa no mundo, não. Eu vou pôr a culpa na escola mesmo. A escola que está ruim, entendeu? Está faltando mais, entendeu? Mais amor, entendeu? Em geral. Eu vou contar uma historinha pequenininha. Então vai lá. Os grandes educadores se reuniram em Cuernavaca, no México, para falar sobre educação. Educadores do mundo inteiro foram lá, ficar 10 dias juntos, e começou assim. Eu não posso falar da minha profissão, ator, diretor, não posso falar. Eu sou professor, não posso falar da minha profissão. Eu sou médico, não posso falar da minha profissão. Para acabar com esse cotidiano das palavras que usamos e descobrir outras. E terminaram fazendo um relatório absolutamente maravilhoso de 200 palavras, que era compreendido desde o mais alto intelectual até o lixeiro. E aí eu sempre pego um trecho desse discurso e falo para os garotos quando eu converso com eles. Eles disseram o seguinte, os grandes educadores, não existe ensino, existe aprendizado. Quem quer aprender vai atrás. Tal. Então, aí eu, como estou num espetáculo de teatro fazendo isso, eu digo assim, então tem que saber que rio encher é difícil de corrigir, que carne de pomba morta não dá para comer, mulher que quer dar ninguém segura. Eu me divirto com isso. Mas isso é absolutamente certo. É, né? O que existe é aprendizagem. E o corpo deseja aprender. Ele naturalmente... Por que ele deseja aprender? Ele deseja aprender porque ele precisa viver. O impulso fundamental para a aprendizagem
é o impulso de viver. Eu preciso conhecer. Eu estou com uma ideia na cabeça, sabe? Já há bastante tempo, eu imaginei um currículo novo para as crianças. Uma vez perguntaram para o navegador brasileiro, como é que é o nome dele? O navegador que eu sei, esse que está sempre aí. Esqueci Meu o nome. amigo, eu esqueci o nome. Eu esqueci o... O que é amizade, hein? Mas você veja, perguntaram a ele qual era a escola ideal. Ele disse, é uma escola que eu encontrei entre a Inglaterra e a Islândia, numa ilha chamada Faroe, que era ponto dos vikings. Lá as crianças aprendem todas as coisas que precisam ser aprendidas, construindo uma casa viking. Você sabe, as pessoas aprendem eletricidade, vão para a universidade, e se acontece algum problema na sua instalação elétrica em casa, elas não sabem o que fazer, mas elas sabem lá se foi voltagem, wattagem, mas não sabem. Então eu pensei construir um currículo que tivesse a casa como seu laboratório, a casa como seu laboratório. Porque aí o que acontece? A casa é o ambiente da criança. Lá, Uma das partes mais divertidas desse programa que eu fiz foi no banheiro, porque eu vou na casa de cômodo em cômodo, e no banheiro conversar com as crianças aqui, a gente vai falar sobre a água, né? A água, então a gente conversa as questões da água. Depois a gente sai da água, tem um objeto lá que antigamente chamava latrina, e que agora deram um nome diferente, o vaso, o lugar onde a gente põe as flores da gente e os perfumes da gente. Aí eu digo para as crianças, eu fiz um cálculo, nada científico, de que cada pessoa faz 250 gramas de cocô por dia. A editora não queria essa palavra, queria usar as fezes. Eu falei, você não entende que criança quer cocô. Se você falar cocô, a criança se interessa, mas se falar fezes, fica científico. Quantas pessoas tem na sua cidade? Tem 150 mil. Quantos gramas de cocô a sua cidade coloca no mundo diariamente? E por mês? Aí você vai, primeiro trabalhando com matemática, né? Porque você tem que, se os números desse tamanho de gramas, você tem que fazer a redução, mas não é a redução abstrata, eu quero saber o tamanho do monte, e as crianças querem saber o tamanho do monte, até que a gente chega a 6 bilhões de pessoas. Posso usar a palavra feia, mas certa? Pode. Cagando no mundo. Qual é o tamanho da montanha? Aí as crianças percebem o problema ambiental a partir da casa dela. É como se fosse uma cebola. Quando você corta uma cebola no meio, a cebola tem uma infinidade de anéis ajustados. É uma coisa fantástica, que a cebola é um... Impressionante. Você tira um pedaço, o Neruda fez um poema, uma ode à cebola. Põe a criança no meio da cebola, faz de conta que a criança é aquele anel. Aí o que ela vai aprender? Ela vai aprender o primeiro anel, que são as coisas que têm a ver com o cotidiano, com a casa dela. Depois passa para o segundo anel, depois passa para o terceiro anel. Ou seja, a criança é o centro do mundo, do ponto de vista educacional. O sol não é o centro é uma criança que está com vontade de viver, com vontade de brincar, com vontade de aprender. Uma escola sem salas de aula, sem classes separadas, sem um programa oficial a cumprir, existe em Portugal. Conta pra gente. É a Escola da Ponte. Como é que começou a história? Um educador português começou a me mandar uns e-mails e... Por que ele mandou e-mail? Porque uma brasileira tinha um livrinho meu, um livrinho pequenininho chamado Histórias de Quem Gosta de Ensinar. Ele leu aquilo, gostou daquilo, me convidou e eu fui lá fazer palestra na Universidade de Braga, andei por lá. Um dia ele chegou para mim e disse, eu vou te levar para conhecer uma escola diferente. Eu perguntei, diferente como? Ele falou, isso eu não posso dizer, você vai lá e vê. Aí me levou na escola. Chego lá, está na frente da escola, tem um jardim.
o diretor veio falar comigo, um homem de poucas palavras, e ficamos ali conversando e a minha expectativa era que ele, diretor, fosse me mostrar e explicar a escola, a pedagogia, a escola pedagógica. 3 minutos de banalidades, passou uma menininha na nossa frente, ele virou-se para a menininha e disse: tu pode mostrar e explicar a nossa escola ao nosso visitante? A menininha disse: pois. Aí ele foi embora e me deixou com a menininha. Aí eu já fiquei espantado, porque eu não pude imaginar nenhum brasileiro, diretor brasileiro, que tivesse a coragem de fazer isso. A menininha virou, foi na direção da porta da escola. Quando ela parou na porta da escola, ela virou-se para mim e disse: para o senhor entender a nossa escola, o senhor terá que se esquecer tudo que o senhor sabe sobre escolas. Não temos aulas, não temos professores dando aulas, não temos campainhas separando os tempos do pensamento, não temos notas. Aí fez o vácuo, porque aí eu não conseguia mais visualizar. Eu disse a ela: mas como é que vocês aprendem? Ela me disse: formamos pequenos grupos de 6 pessoas em torno de um tema de interesse comum. Convidamos um professor para ser nosso assessor. Ele nos dá informações de internet e bibliográficas. Estabelecemos um programa de estudo de 2 semanas. Por 2 semanas, nós estudamos, anotamos, vamos na internet, vamos nos livros, e depois de 2 semanas, voltamos para nos reunir, para avaliar o que aprendemos e o que deixamos de aprender. Então, a cada momento nessa escola, eu levava um susto. Há quanto tempo existe essa escola? Eu não sei direito. Eu fiquei conhecendo essa escola no ano 2000. Será que já teve alguém que saiu da escola terminado? Terminando o curso e tal? Muita gente. Quer dizer, na escola, quando eu a conheci, era só no primeiro nível. E a escola era muito perseguida porque se dizia que ela não obedecia os programas. E, de fato, não obedecia os programas, porque os programas não têm sentido. Aí o que aconteceu? A escola começou a ser objeto de uma campanha para fechar a escola. Aí a Universidade de Coimbra foi encarregada de avaliar a escola. E os professores de Coimbra foram lá passar uma semana na escola. Que eles foram procurar alunos que já tinham sido alunos da escola há 10 anos, há 5 anos, e eles descobriram que esses alunos que não seguiam os programas, em todas as situações, foram os mais brilhantes. Porque a escola... Os deficientes síndrome de Down estão integrados. Aqui no Brasil se fala muito em integração dos deficientes síndrome de Down, que para mim é pernicioso. Pernicioso por quê? Porque você não pode integrar numa corrida de 10 quilômetros um aluno que só tem uma perna. E os nossos programas seguem o modelo da linha de montagem. Todos querem aprender a mesma coisa, no mesmo momento, na mesma velocidade, e todos têm que seguir. O que significa que aqueles que não têm a mesma habilidade, eles são incapacitados de seguir o programa. Mas na Escola da Ponte, cada um segue do jeito que pode. Do jeito que pode. Eu perguntei para o professor José Pacheco, que era o diretor dessa escola, qual era o sistema, qual era a ideia. Ele disse: leia Alice no País das Maravilhas. A Alice caiu lá no buraco do coelho e descobriu uma turminha. E essa turminha de bichos de todos os tipos tinha um pássaro chamado pássaro Dodô. Então o pássaro Dodô gritou: vamos fazer uma corrida. Todo mundo disse: vamos fazer uma corrida. Como é que vai ser a corrida? Vai ser assim: a gente vai fazer um círculo na terra, e depois de feito o círculo, nós vamos correr dentro do círculo. Então fizeram o círculo na terra. Aí o pássaro Dodô disse: corram! E todo mundo começava a correr. Um corria para frente, outro corria para trás, outro corria dando pulinho, outro corria dando cambalhota. Cada um corria de um jeito. Aí o pássaro Dodô disse: acabou a corrida, parem de correr.
Todos pararam de correr e alguém perguntou, quem ganhou a corrida? O pássaro Dodô respondeu, todos ganharam e todos receberão prêmios. Cada um correu do jeito que podia correr. Só poderemos integrar as crianças ditas deficientes, porque nós somos deficientes, né? Eu sou deficiente, sou surdo, você também é meio surdo, né? Nós somos deficientes, não temos cabelo. Temos que olhar para o chão para não tropeçar. Isso depende da política do governo, né? Política séria, né? Voltada para a criança, porque a solução do país é a criança. Na escola hoje está difícil, porque ainda mais no colégio público. Eu sou de periferia, sou da região de Osasco, Munhoz, e vejo, e por incrível que pareça, sou isso mesmo, eu sou barbeiro. E sempre quando eu fui de periferia, meu trabalho basicou justamente nisso, de ver o jovem crescer. Vi muito cliente meu, moleque, um bom, crescer e morrer. Crescer e morrer como uma flor. Simplesmente não teve um pouquinho mais de conhecimento, não teve um pouquinho mais de dimensão de olhar, que falar, esse lado é bom, esse lado é ruim. Pastor presbiteriano expulso da igreja por heresia. O que você aprontou por lá, hein? Eu aprontei o crime supremo das igrejas. Eu pensei diferente. A Inquisição não matou ninguém por assassinato, por imoralidade. Ela caçava não as pessoas moralmente pervertidas, ela caçava pessoas com ideias diferentes, porque as ideias diferentes fazem transformações fantásticas. Você seria queimado? Completamente. E foi por isso que, na verdade, eu não fui expulso da igreja. Eu saí da igreja. É verdade que foi você, e não Leonardo Boff, que inventou a teologia da libertação? Não, não é bem o Leonardo Boff. Quem inventou a teologia, o que é recebido é um delicioso frade que mora, se não me engano, no Peru. Eu esqueci o nome dele. Gustavo Gutierrez, que era meu amigo também. Mas a minha teologia da libertação era diferente da teologia da libertação católica, porque a teologia da libertação católica ela é inspirada no marxismo. E a minha não era inspirada no marxismo, a minha era inspirada em outras coisas. Prazer. O prazer. Inclusive tem um capítulo lá dele, os revolucionários têm medo. O Roland Barthes fala sobre o prazer que é amaldiçoado tanto pela direita quanto pela esquerda. Os revolucionários não sabem, eles acham que prazer é contra o espírito revolucionário, não sabem que o prazer é a maior subversão. Quando você está afim do prazer, você é diferente. Texto seu. A Igreja Católica se desenvolveu em torno de um nervo sexual exposto, de dor insuportável. Explique. Por que o celibato? Por que a virgindade mesmo após o parto de Maria? O que faz com que os católicos tenham esse medo do sexo? Eu não sei explicar. Não tem mais medo agora. A igreja oficialmente tem. Oficialmente... Não, o que me interessa na igreja não são os católicos. Isso que eu estou falando aqui, eu não estou falando sobre os católicos. Estou falando sobre a hierarquia, sobre o magistério. Porque ela não muda. E esse é um dos problemas da igreja, a dificuldade de mudar, aceitar que ela não foi perfeita e que, portanto, ela pode mudar. Ela não pode... O Papa não foi não sei aonde lá na África para dizer que o uso de camisinha dava AIDS. Eu acho que ele disse uma coisa assim, os meus amigos católicos, se me perdoem se eu estou enganado, mas se não me engano, houve uma coisa assim.
Eu não sei. Eu não sei por que o sexo é tão importante para a vida espiritual, entende? Porque, afinal de contas, se Deus nos fez homens e mulheres, Deus esses órgãos de prazer, seria uma maldade, né? Deus dá esses órgãos de prazer para o homem, para a mulher, e diz, só que vocês não podem brincar com isso não. Claro que pode brincar, Ele deu para a gente brincar com isso. Você é maravilhoso. Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito e não fiz? Usinas atômicas. Responda, fale sobre. Se uma coisa pode dar errada, mais cedo ou mais tarde, ela dará errada. Não existe usina atômica à prova de acidente. Então, por que existe essa proliferação de usinas atômicas? Isso tem a ver com o nosso progresso, o nosso crescimento, porque o crescimento econômico precisa de energia. Então, é o crescimento econômico, os empregos, tudo isso que exige que haja mais energia. E o lugar mais bonito que tem o Brasil, que é Angra. E pode haver vazamento. Não houve em Chernobyl? Digamos que em um determinado momento da sua vida, você queria falar alguma coisa e não deixaram. Você quis falar e não deu certo. Você precisava falar e não aconteceu. Essa emissora, esse programa, é o programa mais livre que tem na televisão brasileira. Aliás, como deveria ser todas as televisões públicas. Aliás, como deveria ser todas as televisões, para que a liberdade existisse aí e a pessoa usasse dessa liberdade. Então, digamos que você queria falar mais alguma coisa, olha para aquela câmera e diz tudo o que você desejaria falar. Nesse momento, eu estou dilacerado pelo que aconteceu com aquelas crianças que foram assassinadas. E eu penso também no trágico daquele jovem que cometeu aquele assassinato. Eu fico pensando, me perguntando, como é que essa coisa horrenda entrou dentro dele? A única resposta que eu tenho, uma sugestão, tem a ver com o bullying. Crianças que são humilhadas, que apanham, que são ridicularizadas, e dentro delas vai crescendo o ódio e o desejo de vingança. O desejo de vingança é um dos desejos mais profundos da alma humana. Até que chega um momento em que aquele desejo de vingança é tão forte que ele não aguenta mais, ele explode. E aquela pessoa fraca mata, sem razão, mas mata. E, na maioria dos casos, se mata. Qual é uma solução para isso? Não tenho a menor ideia. Só fico diante daquela mulher chorando, daquele homem abraçando a sua filha deitada na calçada. Eu gostaria que o mundo fosse mais manso. Eu gostaria que as escolas e as autoridades passassem a levar a sério não apenas as grades curriculares, mas que passassem a levar a sério essas pequenas e enormes tragédias que estão sendo geradas constantemente. Pronto, obrigado. Daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Por que é a única coisa falsa? Porque é um bordão. Eu escolho meus amigos não pela pele ou outro arquétipo qualquer, mas pela pupila. Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. A mim não interessam os bons de espírito, nem os maus de hábitos. Eu fico com aqueles que fazem de mim louco e santo. Deles eu não quero resposta, eu quero o meu avesso.
que me tragam dúvidas e angústias e aguentem o que há de pior em mim. Para isso, só sendo louco, eu quero santos para que não duvidem das diferenças e peçam perdão pelas injustiças. Eu escolho meus amigos pela alma lavada e pela cara exposta. Eu não quero só o ombro e o colo, eu quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Eu não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Eu quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade a sua fonte de aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Eu não quero amigos adultos nem chatos, quero os metade infância e a outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto, e velhos, para que nunca tenham pressa. Eu tenho amigos para saber quem eu sou, pois aos vê-los loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril.